Estou muito feliz de que você veio estar comigo para nós juntos estudarmos esta sexta lição nesta série de lições sobre enganos, ideologias do mundo moderno, da nossa realidade, estão ao nosso redor. E graças a Deus por essa lição está sendo ensinada aos jovens da nossa igreja. É um desafio para nós, alguns destes temas, com certeza, como crentes que somos, nós não convivemos muito. Talvez a nossa geração já dentro do ambiente universitário encontrou-se com estas realidades, mas o meu temor maior e o foco da minha estruturação da lição de hoje não é no mundo, mas na igreja. Então, quando eu conversar com você, analisar e vamos ler o comentário, vamos compartilhar com você um roteiro também, o meu foco vai ser aonde o humanismo tem entrado dentro das nossas igrejas, no seio da nossa família, e dentro do nosso entendimento de como as coisas são. Para isso, eu vou fazer como tenho feito neste trimestre, vou ler a lição com você, comentar sobre as palavras do pastor aqui, trazendo alguma explicação, enfim. No entanto, para textos bíblicos, eu uso o roteiro que tradicionalmente eu produzo em todas as minhas lições neste canal. É uma didática um pouco diferenciada, mas aqui eu vou usá-lo não só como explicação, mas para trazer os textos bíblicos que nós vamos basear para a defesa daquilo que nós estamos ensinando aqui. Tem embaixo do vídeo aqui uma maneira de você ver o tempo, ou seja, se você não quiser acompanhar comigo a leitura da lição, você pode somente ir para estes tópicos aqui do roteiro. Você vai ler onde diz roteiro, né? Comentário, roteiro, comentário. Se você quiser passar todo o tempo, passe. Se quiser ouvir só a parte do comentário, faça. Mas eu estou fazendo o meu melhor para que você tenha o melhor recurso, né, adicional à leitura do comentário. E eu espero em Deus que você tenha paciência, graça e desejo de aprender e estar conosco até o fim. E eu vou começar daqui a pouco, logo como introdução aqui, não é, quando ele diz os princípios do humanismo na página 41, eu vou aproveitar porque eu separei para você quatro definições de humanismo vinda do próprio website da Sociedade Americana Humanista. Eles mesmos usaram 4 fontes diferentes, em verdade mais, mas eu peguei somente 4. E com isso nós vamos ouvir da boca deles, dos humanistas, o que é humanismo. Porque quando um pastor, uma professora, alguém de nós fala, nós podemos nos questionar se nós já não estamos, de uma maneira, já defendendo alguma coisa. Não é o caso, mas nós vamos somente ter essa certeza ouvindo da palavra deles, o que eles são, o que eles representam, como eles pensam, como eles veem as coisas. E o meu desejo nesta aula é que nós encontremos, eu falei semelhante isso na aula passada, e eu vou trazer esta mesma realidade para nós hoje, que nós encontremos aonde este ensino humanista, aonde esta filosofia humanista, aonde este pensamento humanista, aonde esta espiritualidade humanista tem entrado e está ao redor da nossa vida ou até às margens do nosso coração. Então, a página de número 41 é o começo da lição, claro, com certeza você já deve ter lido a parte anterior, inclusive o que foi escrito como interação e orientação pedagógica, parte do trabalho exemplar e abençoado, né, da edição, aqui não só do comentarista, mas da editora, que apresenta para nós e nos tem abençoado com este conteúdo. No entanto, na página 41, tópico primeiro, nós vamos já encontrar o que diz princípios do humanismo. Em primeiro lugar, autossuficiência humana. Segundo lugar, exaltação da razão. Terceiro lugar, a negação do que é divino. Eu vou, antes de ler o que eles falam, porque agora, lendo os subtópicos, eu quero que nós encontremos isto aqui, nas palavras deles. Primeira definição. O humanismo é uma filosofia de vida progressista que, sem teísmo, ou seja, sem Deus, ou outras crenças sobrenaturais, ou seja, a nossa perspectiva não é fora do natural, não é coisa espiritual. Então, sem isso, ele afirma a nossa capacidade humana e a nossa responsabilidade de levar vidas éticas
e de realização pessoal que aspiram o bem maior. Eu usei, inclusive, palavras semelhantes a essa, como nossa moral e ética, neste roteiro aqui. Segunda definição, o humanismo é uma filosofia racional fundamentada na ciência. Você vai ver que o comentarista vai explicar exatamente isso. Eu quero provar para você que o que nós, como professores, pastores, não estamos inventando, nós estamos repassando aquilo que já aprendemos. Fundamentada na ciência, inspirada pela arte e motivada pela compaixão. Veja, 3 palavras, principalmente a arte e a compaixão, que não são definidas pelo humanismo da mesma maneira que a Bíblia define, mas que nós temos recebido no meio da igreja, temos abraçado uma redefinição destas coisas e temos vivido isso dentro da igreja. Há um novo movimento artístico dentro da igreja que não tem nada com Deus, é humanista. E é isso que eu estou querendo mostrar e nos desafiar a entender o porquê estas coisas estão mudando na igreja. Claro que aqueles que estão a favor trazem as suas diferentes posições, entendimentos, mas com esta lição e com a autoridade espiritual da palavra de Deus, não minha, porque eu gostaria que todo mundo fosse livre para escolher o que quisesse e ainda fosse salvo. Mas não é assim. E ainda que eu diga que eu quisesse, isto é uma expressão humana. Veja aí, uma expressão humana. Porque eu conheço a verdade de Deus e eu aceito que a verdade de Deus é plenamente justa, plenamente perfeita e plenamente amorosa. Então eu não desfaço de nada daquilo que Deus fez, propôs ou age. Pelo contrário, aleluia. Mas humanamente eu posso sentir, porque a Bíblia diz que a gente sente e raciocina às vezes diferente do que é de Deus. E nós vemos isso na inspiração de arte e nesta motivação de compaixão, principalmente levada a algumas realidades sociais. Vamos seguir esta definição aqui. Ao afirmar a dignidade de cada ser humano, ela defende a maximização da liberdade e das oportunidades individuais, em consonância com a responsabilidade social e planetária. Propugna a extensão da democracia participativa, a expansão da sociedade aberta, posicionando-se em defesa dos direitos humanos e da justiça social, 2 grandes temas políticos do humanismo e do nosso tempo, inclusive dentro do Evangelho. Livre do sobrenaturalismo, mais uma vez, outro que define e faz questão de dizer que isto não é parte. Segue dizendo, reconhece os seres humanos como parte da natureza e sustenta que os valores sejam, olha só o que esta pessoa, este grupo provê como valores para nós, religiosos, éticos, sociais ou políticos, ou seja, tudo que sustenta como nós entendemos as coisas que estão ao nosso redor e até dentro de nós. Porque o religioso é parte da nossa vida, ético também. É como nós julgamos certo ou errado, ou entendemos assim. Então, eles reconhecem que estes valores todos têm sua origem na experiência e nas culturas humanas. Então, religião tem origem em você, na sua experiência e na cultura que está ao seu redor. A sua ética, o que é certo e errado para você, a mesma coisa. Socialmente, politicamente, a mesma coisa. O humanismo, assim, extrai os propósitos da vida das necessidades e interesses humanos. Escute isso, por favor, porque esse daqui foi o ponto que eu mais marquei para nós crentes. Isso aqui, para mim, é o mais importante de nós ouvirmos. Ele extrai os propósitos da vida das necessidades e interesses humanos, em vez de o que eles chamam de abstrações teológicas ou ideológicas, e afirma que a humanidade deve assumir a responsabilidade pelo seu próprio destino. Muita coisa aqui para a gente falar. O que ele chama de abstração teológica é o que a Bíblia nos faz conhecer deste Deus que nós não conhecemos.
Para eles, humanistas, isso é abstrato, isso é teoria que nem existe. Eles não só não aceitam o sobrenatural, mas eu quero que você entenda isso aqui comigo agora, por favor. Há um grande movimento dentro do meio evangélico que está muito crescente hoje, está inclusive dentro das nossas igrejas, que usa como temas das pregações, dos simpósios, das palestras e etc, as necessidades e interesses humanos. Focam o seu ensino no pragmático, segundo as suas palavras, no que interessa, no que é necessidade para nós, no nosso dia a dia, e não em abstrações teológicas. Escute, por favor. Porque nós, eu e você aqui mesmo, neste ambiente aqui da escola dominical, algumas vezes, eu escuto alguns irmãos, até eu digo, olha, eu estou falando isso porque é uma aplicação para os nossos dias, para a nossa vida. Nós temos sede por causa das nossas necessidades, mas eu quero pedir ao Senhor que não nos deixe perder o entendimento de que o que eles chamam de abstração teológica chama-se para nós a revelação de Deus, para que nós entendamos todas as coisas. Então, o foco na nossa necessidade de alma, que tem sido o foco da maioria das pregações dos dias de hoje que eu vejo, principalmente nessa transição de modernismo para pós-modernidade, nós já vivemos isso. Isso, na verdade, já está transitando para outro lugar, mas muitos de nós ainda estamos aí no meio da nossa igreja. Muitas igrejas ainda funcionam nestes temas. Humanistas, ok? Falar de doutrina chama-se tradição. Não é tradição, é revelação de Deus. Sem ela, o resto que tem sido dado para nós não provém de Deus. Este é o problema. As soluções de muitos púlpitos não estão vindo de Deus nem da palavra de Deus. Com a desculpa, ou seja, com o caminho do humanismo que diz, olha, nós temos que olhar e responder, nós, igreja, temos que responder às necessidades das pessoas, os interesses do tempo, temos que ser relevantes. Você já ouviu essas palavras? Eu e você não só entendemos, mas queremos isto. E em parte está certo, mas o que nós não entendemos, se não quisermos entender, é que a resposta para tudo isso está naquilo que eles chamam de abstrato, e eu digo, é mais concreto, aleluia, é mais verdadeiro, é mais real, porque foi este poder que transformou a minha vida e me faz capaz espiritualmente de discernir e entender isso que nós estamos explicando para você hoje. Amém? Não vou me aprofundar, eu deixei mais outras duas aqui, eu nem vou ler com você, tá? Mas são semelhantes em termos de conteúdo, mas é muito importante. Eu vou passar para você, você pode baixar aí, é um arquivo escrito definições de humanismo, tá? Então estes dois arquivos vão estar aqui na descrição deste vídeo, você pode baixar à vontade e ler e encontrar com o seu próprio entendimento. Princípios do humanismo, página 41, autossuficiência humana, tá? E a mesma coisa nós já falamos. A filosofia do humanismo começou com Satanás, e é uma expressão da sua mentira de que o homem pode ser igual a Deus. Este foi o desejo de Satanás, como diz aqui no texto de Gênesis. O humanismo proclama que o homem pode, por si só, alcançar paz, progresso e bem-estar, acreditando que o avanço da ciência, da tecnologia e da educação, e eu marquei essas duas palavras, ciência e educação, e eu quero para você ainda mais forte, principalmente você, professor, ou até você, jovem, cuidado com a educação, porque é na educação, neste tópico de educação dentro da igreja, o meu problema não é com o mundo não, irmãos. Não tem problema nenhum com o humanismo no mundo. Eu tenho um problema que a igreja ainda tem a verdade de Deus que pode ser o escape para alguém do mundo que queira escapar. Porque se nós nos tornarmos humanistas, o mundo perdido não tem mais para onde escapar. Não só nós nos perdemos do caminho que nós estamos, nós trairemos ao nosso Senhor que nos salvou, mas o mundo não tem para onde ir. Então, para que haja o que é de Deus, um caminho de Deus, para que haja salvação, a igreja precisa continuar sendo igreja. E eu quero dizer que esta realidade está se ruindo, irmãos. Que Deus nos guarde em nome de Jesus, que nós possamos aprender nesta classe. É uma classe não curta, estas classes que eu tenho feito as duas coisas. Mas eu peço a Deus que você tenha graça de assistir, se não foi uma vez, você assista metade, marca aí o tempo, volta para o vídeo e assiste até o final, porque é muito importante que nós cresçamos neste conhecimento.
parece fatidioso, né? Ou enfim, cansativo para alguns de nós, mas eu quero incentivar a você, professor, mesmo você que diz, olha, eu não entendo metade dessas palavras, eu vou tentar fazer o mais fácil possível, eu vou tentar te ajudar, mas eu quero que você entenda do meu coração, e mais do que tudo, que isto é importante que você entenda. Para bem seu, para bem dos seus filhos, para bem dos seus alunos, para bem da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, ponto na educação. Eles acreditam que eles mesmos podem, através da ciência, da educação, da tecnologia, resolver todos os males da humanidade, sem precisar recorrer ao Criador. No entanto, apesar de todos os esforços, o ser humano continua enfrentando guerras, injustiças e crises morais profundas. Então, o ponto aí do nosso comentarista é dizer, olha, eles tentam, falam que é possível, mas a prova, ou seja, a realidade, é que não parece possível. Se fosse possível, o mundo estaria cada vez melhor. E o que nós vemos é que esta luta, né, continua praticamente igual. Seguindo aí, lá em cima, na página 41, a Bíblia, ao contrário, mostra que a autossuficiência humana é uma ilusão. Eu botei uma interrogação aí, a nível de questionamento aí. Em Jeremias 17,5, lemos, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A confiança em si mesmo é sinal de orgulho e afastamento de Deus, perfeito, o que sempre levará o homem à ruína. A história da humanidade é um testemunho das limitações, eu marquei essas duas palavras aí, e desta autossuficiência, as limitações dessa autossuficiência. Então eu não diria que a autossuficiência humana é uma ilusão, mas ela é limitada. Pronto. Então o próprio comentarista falou as duas coisas, que eu acho que são um pouco diferentes uma das outras. Por isso, a autossuficiência humana eu não chamo de ilusão. Não. Ela existe, ela é real, ela é concreta. O homem pode viver a sua vida pelo seu próprio entendimento, pelas suas próprias forças e etc, etc, etc. Deus deu a vida. Dentro daquilo que Deus deu, a não ser que Deus entre no processo para terminar a sua vida, que não é o que ele faz, geralmente, deixa dentro da naturalidade daquilo que ele criou. O homem pode sim e tem liberdade, inclusive, que Deus deu para escolher o que ele quiser. E é autossuficiente. Agora, ela é extremamente limitada. Ela é extremamente limitada. Como nós vimos já, ela não resolve muitas coisas. E, na verdade, as coisas mais profundas da necessidade do homem, o homem não consegue resolver. E presta atenção, porque esse é o ponto maior que eu preciso que você entenda hoje. Quando as pregações, quando as palestras, quando os ensinos são voltados para nós resolvermos, é assim, olha para o seu coração, faz isso, propõe para a sua vida que você vai ser assim, você vai fazer assim. E são palavras, principalmente no meio da psicologia, da psicanálise, trazidas nos púlpitos da igreja que eu estou falando lá do consultório não. Para você olhar para dentro. E mais, não só olhe, cavuca, busca e vai mais para dentro. Eu quero dizer que você não vai encontrar dentro de você nada daquilo que seja solução, ainda que muita gente ache que sim. A Bíblia diz que a nossa solução está para cima. Aleluia. Inclusive, ele nos faz, presta atenção, entender o que está dentro. O que muitos usando ciência ou paraciências estão dizendo para você, esta é a resposta, isso é o que você vai encontrar dentro. Deus que criou a você e a mim é quem vai perfeitamente nos instruir nisso. Então, as limitações dessa autossuficiência em que vimos grandes impérios caírem, ideologias humanas falharem e líderes decepcionarem. Então, todas estas realidades negativas são a prova de que a autossuficiência humana não é perfeita. Não tem um fim bom, seguro. Terminando aí, isso mostra que o homem, mesmo com boa intenção, não tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Só Deus é soberano e somente Ele tem o domínio completo sobre a história e os acontecimentos do mundo. Por isso, nossa confiança deve estar sempre nele. Ok. O único problema que eu tenho com essa colocação, ela é verdadeira, mas eu quero nos lembrar que Deus, em sua soberania, Ele não nos controla como bonecos na sua mão, robôs na sua mão, ok? Deus, na sua soberania, nos deixou livres para escolher e disse para nós que as nossas escolhas têm consequências. Consequências aqui, mas mais ainda, primeiro aqui na Terra, tem consequências aqui na Terra
mais consequências eternas também, ok? Exaltação da razão é o segundo princípio do humanismo. A mente humana é um presente de Deus, mas o humanismo a transforma em um ídolo. E eu sublinhei essa frase completa aí porque é muito importante. A razão não é problema para o crente. Uma pergunta racional não é problema para a palavra de Deus, ela tem resposta. O problema é que a nossa razão não pode estar acima de Deus, que é o criador desta razão e que ele dá a sua explicação com aquilo que ele queira dar, tá? Nesta palavra da revelação. A razão passa a ser a medida de todas as coisas para o humanista e tudo o que não pode ser racionalmente explicado é descartado. Nós vimos aqui, eu li duas para vocês, que o sobrenatural é descartado. Então, o sobrenatural não se explica com a razão. Uma cura, enfim, um agir de Deus sobrenatural, até mesmo a própria experiência da salvação, todas são coisas espirituais, a crença em um céu, a crença em um inferno, que são biblicamente estabelecidos como realidade, não são aceitos pelos humanistas porque não se pode explicar com a razão, com a matéria. Com isso, rejeitam os milagres, desprezam a fé, até mesmo a revelação divina, considerando a Bíblia um livro ultrapassado. A Bíblia nos lembra, em 1 Coríntios 3,19, que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Isso quer dizer que o conhecimento humano, quando não está alinhado com a palavra de Deus, se torna limitado e até perigoso. Quando a razão não se submete à verdade que Deus revelou, ela pode nos levar ao orgulho e à cegueira espiritual. E eu sublinhei isso aí por quê? Porque isso é importante para nós. Como eu disse, o meu foco não vai ser no mundo. Eu não quero saber o que o humanismo do mundo faz, deixa de fazer, como pensa. É importante num certo sentido, porque para que nós entendamos aonde eles estão entrando na igreja. E para ao nós nos comunicarmos com ele, nós podemos ter um ponto de contato. Foi o que Paulo fez em Atos capítulo 17, com aquelas pessoas ali em Atenas. Então, não é errado nós conhecermos, mas não é a nossa vivência, não deve estar dentro do evangelho, porque ele não tem nada a ver com o evangelho. Em primeiro lugar, ele rejeita a Deus, rejeita o sobrenatural. Agora, eu quero lembrar a você que Satanás não é estúpido, tá? O inimigo da nossa alma, que quer a nossa alma, dentro do seu poderio, nos levar de volta, normalmente nós que já encontramos salvação. Ele é um enganador, disse Jesus, mentiroso desde o princípio, e a sua obra sempre será de mentira e de engano. E o desejo dele é que todos pereçam. Ele veio roubar, matar e destruir. E o seu coração, nós vemos, segundo aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Ora, nós somos então vítimas de ataque, ok? Então, nós que conhecemos a verdade, devemos estar atentos aonde estas mentiras, estas ideologias mundanas estão chegando perto do nosso coração, que já foi lavado e comprado pelo sangue de Jesus. E é isso aqui, este exemplo de palavra aqui. Quando a razão não se submete à verdade que Deus revelou, ela leva ao orgulho e à cegueira espiritual. Duas coisas importantes, irmãos. Escute, por favor. Porque nós, no nosso estudo teológico, com alguns autores que são humanistas, que nós, crentes, a Assembleia de Deus, vou falar do meu povo, porque eu não posso falar de outro. Eu não represento a Assembleia de Deus, mas eu sou a Assembleia de Deus desde a minha infância, ok? Eu uso e ensino o material da minha denominação. E muitos de nós estamos lendo, dentro dos nossos currículos, dentro do nosso material impresso, autores cujo bojo é humanista. Eles não dizem eu sou humanista, mas quando você lê o material, você compara, fala, olha, isso aqui é humanismo. Muitos dos nossos pregadores estão se tornando humanistas. E muitas ovelhas estão, por causa daquilo que nós mencionamos aqui, das coisas naturais, das coisas do dia a dia, daquilo que nós precisamos. Nós não precisamos disso, a gente pensa que precisa disso. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos de fé, nós precisamos de salvação, nós precisamos do Espírito Santo vivendo dentro de nós. Sem isso, nós nunca encontraremos aquilo que a nossa alma diz, eu preciso, eu preciso, eu preciso. É verdade que ela grita, eu preciso. O problema é que na fé, na palavra, na revelação de Deus, há o que ela precisa. E fora, não há. Ou nós aprendemos a verdade e nos mantemos nela, e nós seremos salvos, porque foi como Deus determinou em Cristo Jesus, e outros podem ser salvos, ou todos nós pereceríamos. Agora, o que acontece? Como a nossa razão diz, não é bem assim, vamos atrás daqueles que fazem
reformulam as verdades teológicas e nos levam a entender coisa diferente, não como Deus revelou, como o pastor diz aqui. Então nós começamos a ficar orgulhosos. Quando seu coração ficar muito orgulhoso, irmão, deixa eu explicar uma coisa para você, por favor. Isso aqui é coisa espiritual. A graça de Deus em Cristo Jesus não deixa ninguém orgulhoso, irmão. Uma dica para o nosso coração aqui. A graça de Deus, o trabalho, a obra de Deus em nós, a obra de Deus, que é de Deus mesmo, irmãos. Se o que nós temos, se a virtude que nós temos é de Deus, pura e simples, não deixa homem algum ou mulher alguma orgulhosa. Se em algum lugar o nosso coração está orgulhoso, abra o olho. Você ou eu já estamos nos fixando em outras coisas, em outros entendimentos, que não é a graça nem o poder de Deus. Então leva o orgulho e a cegueira espiritual. E é o que muitos hoje, irmãos, é de dar desespero às vezes. Como as nossas igrejas estão se tornando cegas espiritualmente. Eu vejo alguns servos de Deus, pastores, lutando, falando, e é o que nós temos que fazer. E eu quero que você veja estes que estão fazendo. Não aqueles que estão indo com a maré, que está dizendo é assim mesmo e movendo as multidões. Não olhe para número, por favor, em nome de Jesus. Olhe para a verdade, conheça a verdade e abra o olho para aqueles que estão tentando nos alertar. É por isso que muitos acabam se afastando do Senhor, justamente porque confiam demais no próprio entendimento, deixam de lado a fé. O resultado disso é uma vida espiritual fraca, sem firmeza e um coração cheio de dúvidas. Então está aí. Pode haver um deixar da fé? Pode, mas existe um grupo agora que está manipulando uma fé, um religiosismo evangélico, mas que não tem este fundamento bíblico. Então, o pastor está certo. É uma vida espiritual fraca, sem firmeza e um coração cheio de dúvidas. Então, apesar de estarem na igreja, estarem cantando, estarem com uma meta, com o que quer que seja que estejam falando para ele, vamos construir o reino, vamos subir nas montanhas da sociedade, pai, vamos, e o Espírito de Deus vai te capacitar, tudo isso não tem fundamento espiritual. E porque não tem, não pode dar, irmão, quando não tem sustento, irmãos. Não adianta. Não adianta. Mas este movimento se mantém nesta realidade aí, humanista por natureza. Todo este movimento dentro da igreja evangélica hoje, cujo foco é na terra, nas coisas daqui, no bem-estar daqui, no melhoramento daqui, seja na política, nas coisas sociais, nas coisas inclusive religiosas e éticas. Nós vimos isso deles. Eles não têm problema de chamar religião, não. Deixe que a religião, escute por favor, em nome de Jesus. Mas o autor e consumador da nossa fé, aí sim tem problema, porque aí o inferno estremece, porque quando Jesus e a graça e o poder transformador de Deus entra, soluciona estes problemas e o homem não tem que ficar procurando mais em lugar nenhum. Aí estes grandes faladores e olha para dentro, vão perder, irmãos, não vai ter público para eles. O que está faltando na igreja não é mais cura interior. Não é mais olhar para dentro para a necessidade. É tomar a sua necessidade, colocar aos pés da cruz, do único lugar onde tem poder, o sangue de Jesus, para solucionar. E quem é salvo tem o próprio Espírito de Deus habitando dentro dele. Meu Deus, eu tenho que continuar aqui, vou ter que parar nessas coisas aqui. Vou ser mais rápida, mais breve, porque o ponto principal que eu queria que você levasse, você já levou. Agora a gente vai ler alguns textos bíblicos daqui a pouco, e vai ser a complementação disso. Eu já fiz você entender e eu vou me segurar daqui para frente para não fazer tantos comentários, ok? Em vez de buscar respostas em Deus na palavra, essas pessoas acabam se prendendo apenas em teorias e ideias humanas, esquecendo que a verdadeira sabedoria está em Cristo e nas Escrituras. Terceiro, a negação do que é divino. Eu vou ler só a primeira frase aqui. Humanismo, porque foi o que eu marquei, tá? Humanismo tende a marginalizar ou até negar a existência de Deus. Eu não vou ler o resto, você pode ler à vontade, com certeza já até o fez, tá? Tá tudo bem, tudo correto, mas para mim o ponto principal deste subtópico é esta. Marginalizar ou negar a existência de Deus. E nós na igreja, eu disse para você que meu foco é a igreja. Não negamos a existência de Deus. Mas o que tem acontecido é que nós marginalizamos a existência de Deus. É este o ponto que eu estou falando dessas pregações. Destes ensinos, destes caminhos, que não são o caminho do evangelho. Ok? Ou seja, você tem um problema, você vem para a igreja e vão pregar sobre isso. A palavra vem sobre isso. Você está se sentindo assim, você está se sentindo
perseguido, o que quer que seja o problema da pregação lá que vai solucionar. A maioria das pregações, elas vêm solucionar um problema da sua alma, ok? E hoje em dia. Porque não se prega mais, aleluia, sobre Deus, sobre o projeto de Deus, sobre o querer de Deus. Isso é, como dizem eles, abstração teológica. Nós precisamos do que é real para a gente. Olha aí a igreja, olha aí a igreja. Então, quando vem pregar, nós dizemos, olhe para você, olhe para a sua realidade, e etc. Tá aí. Nós cremos em Deus, mas botamos ele de lado. A solução vem de nós. E aí o professor, o pastor, o que seja, diz, faça assim e tal, pense assim, pense assado. Aí ele pega um texto bíblico aqui, gira para lá, gira para cá, aplica de um jeito, né, que funciona, mas a resposta está em você. E Deus ficou aonde? Marginalizado. Amém? Quem é que está pregando? Dizer, irmão, você tem esse problema? Clame a Deus. Ore a Deus. Peça a Deus. Derrame lágrimas diante de Deus. Peça a Deus. Ele é a única solução. Você tem escutado pregação como essa? Imagina, o tempo todo dizendo isso. Agora, você lê os Salmos e você vê um Davi que sofria muitas coisas da alma dele. Você já leu os Salmos recentemente? Muita coisa ele sofria na alma. Homens para sofrer na alma. Talvez muitas outras pessoas também na Bíblia sofriam, mas não escreveram essas coisas. Ele se abriu, né? Através dos Salmos. E a maioria destes Salmos ele diz, eu clamei ao Senhor. Eu busquei ao Senhor. Eu entreguei este problema nas mãos do Senhor. Eu busquei, eu clamei a Deus, eu pedi a Deus. E aí o Senhor solucionou problemas de alma. Tá aí a resposta. Amém? Vamos ao primeiro tópico do nosso roteiro aqui. Os princípios do humanismo. Nossa, humana, moral e ética. Nossa, ciência e razão. Nossa, forma de religião. Romanos capítulo 1, 26 a 32, diz o seguinte. Porque Deus os abandonou as paixões infames. Então, nossa moral e ética. Moral é o que é certo e errado. Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, ou seja, tendo sentimento eros umas para com as outras, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então Deus permitiu a moral deles e a ética deles se aflorarem, porque eles não quiseram nada com Deus. É o que o texto nos diz. Seguindo aí, versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, que era o deles, para fazerem coisas que não convêm. Estando, olha aí, a realidade da moral e da ética do homem, do mundo. Eles dizem, não, nós estamos melhorando. Deus diz, isso aqui é o que está no coração deles. Não só na prática você vai ver estas coisas aflorando, que a gente acabou de ler, mas cheios de toda iniquidade, prostituição, e prostituição aí não significa venda sexual, não. Significa toda sorte de atividade, de relação sexual fora daquilo que Deus determinou para ser. Malícia, avareza, maldade, cheios de inveja. O que a gente vê no mundo, no trabalho, na nossa realidade dentro dos negócios? Homicídio, no coração, até Jesus disse. Tem gente que não faz com a arma, mas no coração tem o mesmo desejo. Contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Aí o humanismo vem dizer, não, nós não somos nada disso. E Deus diz, isto é o que está no coração do homem. Agora, eu e você já conhecemos a nossa natureza. Eu e você caminhamos no mundo, porque Deus não nos tirou do mundo, nós vamos para a escola, nós vamos no meio dos negócios, e nós temos oportunidade de ver aflorar aquilo que está no coração das pessoas. E Deus está mostrando para nós. Então, esta moral e ética que nós lemos aí que Deus diz, isso é o que está no coração do homem. Isso é o que está no coração do homem. Eles dizem, não, nós temos algumas falhinhas aqui moralmente ou eticamente, mas vem a nossa experiência, o nosso melhoramento vai resolver estes problemas. Efésios capítulo 2, 2 e 3,
ainda diz, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Aí Deus vai dizer, o que é o curso deste mundo? Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, no mundo opera algo espiritual. Isso é muito importante a gente ver aí, tá? Enquanto ele diz a nossa moral e ética, como se isso fosse separado de uma realidade espiritual. E eu quero mostrar para você que a moral e a ética do mundo é resultado de uma realidade espiritual. Isso que a Bíblia está provando aí, por favor. Tá? Eu sei que esse estudo é pesado, por isso que eu digo para você. Você pode parar depois do primeiro tópico ou do segundo, que eu fiz uma introdução longa do primeiro. Volta e assiste o resto, por favor. Muito importante. Versículo 3. Então, no versículo 2 nós entendemos que o que o mundo tem como resultado, como prática, é resultado de uma realidade espiritual. E eles desconsideram tudo que é espiritual, humanista, ok? Então, olha, escute. Alguém dentro da igreja falou para mim, irmã, porque você espiritualiza tudo. Não, eu não espiritualizo tudo. Eu sei o que é material, eu sei o que é humano, eu sei o que é psicológico. Se você assiste as minhas aulas, você sabe bem que eu estou até chata. Devia, às vezes, passar por cima para poder já chegar no finalmente e explicar alguma coisa. Eu disse, não, irmão, isso aqui, olha, é natural. Isso aqui é natural. Agora, isso aqui é espiritual. Amém? Amém? Só que a defesa dos humanistas dentro da igreja é essa. Você espiritualiza tudo, né? E outros vão para o outro lado. Enfim. Vamos ficar na Bíblia, que é o melhor que a gente faz. Glória a Deus. Para isso, Deus nos deu essa revelação. Então, existem... A moral do mundo está relacionada a um lugar espiritual, uma situação espiritual que eles estão. Entre os quais, diz o texto de Paulo aos Efésios, todos nós também antes andávamos. Nós estávamos lá, neste caminho, no mundo. Como? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, veja aí. O desejo da nossa carne, a vontade da carne e dos pensamentos, é o que aflora nas pessoas de maneira geral. E isto é um lugar, Paulo explica aí, é fruto de uma situação espiritual, e eu pergunto para você, é boa? Vai dar frutos bons? Não, nós já ouvimos pelo texto em Romanos, e aí fala também a natureza, como por natureza, né? Nós éramos filhos da ira. Nossa ciência e nossa razão. Romanos capítulo 1, versículo 22, este é o segundo subtópico. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então a ciência diz, olha, nós somos sábios pela ciência. E estão chegando à conclusão loucas, irmãos. Eu tenho lido, estudado algumas coisas que dá até vergonha de um cientista falar, mas como ele não pode falar sobre Deus, porque ele não quer crer em Deus, é o texto que Paulo fala aos Romanos aí. Eles conhecem, eles sabem, eles chegam à conclusão, mas não pode dizer. Então eles falam loucura, irmãos. Tá aí. 1 Coríntios 3,19, um texto que o pastor colocou aqui para nós também, diz, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Terceiro lugar, nossa forma de religião. Romanos capítulo 1, versículo 22 e 23, veja que nós estamos usando este texto de Romanos primeiro, porque é um texto muito esclarecedor, e o versículo 25 também. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, já lemos isso, 23, diz, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E o versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, ok? O mundo, os humanistas, mudaram a verdade de Deus em mentira, e escute aí o que está escrito no final, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Eu preciso que você tome atenção nisso. Porque o humanismo, numa das pessoas caracterizando ali, não deixou de fora a religião. O ser humano, inclusive humanista, pode compreender que a nossa natureza busca uma certa religião. E o inferno, Satanás e todo o mal, que veio inclusive atrás da alma de Adão e Eva, e continua atrás de nós, ele que perdeu tudo que ele tinha, porque pecou contra Deus. Não quer que nós encontramos a verdade em Deus, que está somente em Deus. Então você pode ter a religião que quiser, e há muitas religiões que apontam a solução dos seus problemas, dos meus problemas, em nós mesmos. E há um crescimento, nós falamos da teologia progressiva na aula passada, irmãos. Tudo que diz, em inglês chama oneness, é Cristo em nós, o Cristo em nós, é uma explicação que não é nova era, é novo pensamento, que é uma linha cristianizada.
mas que está mais e mais ensinamento entrando dentro da igreja. Um dia a gente vai falar sobre isso. Mas que fala de um Cristo em nós, ou seja, de um Deus em nós, que esta é a paz interior, esta é a perfeição interior. E é isso que Cristo estava querendo nos ensinar, segundo eles. Tudo mentira, irmão, tudo engano. Se a solução disser do púlpito, olhe para você, você diga, esta não é a solução da palavra de Deus. O poder que salvou a sua vida não veio de você. O poder que te tirou das drogas não veio de você. Pode até ter havido esforço, e há pessoas que saem das drogas por processos naturais. Eu reconheço. Mas eu estou falando de um poder que salva, que quebra cadeias, que tira a pessoa do lamaçal do pecado, que faz um coração odiento tornar-se um coração livre do ódio. Esse aí não vem de dentro. Mas as pregações, os ensinos, o trabalho de muita igreja hoje está mandando olhar para dentro. Abre o olho. Já falei, né? Demais. Falei até que não ia falar, né? Aleluia! Então, olha, porque é forte, irmãos. Está por todo lado, irmãos. Então, se nós honrarmos e servirmos mais a criatura somos nós. Do que o Criador, nós estamos dentro deste contexto humanista aí. Porque virá tempo em que não sofrerão ação doutrina. Vão chamar igual os humanistas. Vão chamar de abstrações teológicas. Este movimento dessas profetadas infernais, manipulação. A manipulação é humana, mas o desejo que ele está tratando é do inferno. Porque as pessoas estão sendo enganadas vêm para a igreja, que é suposta ser de Deus, e estão sendo manipulados por homens. E quem quer tirá-los de achar a Deus é o diabo. E o homem está ali sendo usado por isso. Vai chegar tempo que ninguém mais quer ouvir doutrina. Eu quero ver Deus falar, eu quero o poder de Deus. Esse é um outro extremo. Enquanto uns diz que não tem nada sobrenatural, o outro está nesse extremo aqui. O que eu não aguento é doutrina. Não me venha com esse legalismo. Se você chama esta palavra de legalismo, você não conhece o caminho de Deus. Você não conhece o Deus da palavra. E tem mais um problema com isso. Você nunca vai conhecer, porque a revelação de Deus está neste livro. E este evangelho aqui, diz ele mesmo, é o poder de Deus. Não há outra fonte. Escute, por favor. O Espírito Santo, nós estudamos no trimestre passado na lição dos adultos. O Espírito Santo trabalha em cima do que Jesus fez. Ele glorifica a Jesus. Não existe um Espírito Santo aí glorificando o homem, nós mesmos fazendo de nós tudo no mundo, separados da obra de Cristo, que é a salvação para aquele que se arrepende, para aquele que confessa, para aquele que entra neste caminho. Será que nós estamos entendendo quão profundo é este ensinamento de hoje? Então, vamos lá terminar o versículo aí. Não sofrerão ação doutrina, não querem mais saber de doutrina, mas tendo que como coçadeira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou desejos. Isso é o que nós estamos vendo hoje. Tem pregador, tem escritor, tem doutor, tem pastor de grandes igrejas e movimentos que o estão ensinando conforme o desejo deles. Os humanistas dentro da igreja, com o nome de pastores, levando o povo a um lugar chamado igreja, tentando mudar até um pouco do nome, né? Não tem mais os nomes que antigamente nós dávamos, inclusive a glória a Deus. Aleluia! É a igreja do amor, é a igreja disso, da restauração e etc. E muito deste amor e restauração não tem nada a ver com o conceito de amor e restauração que a Bíblia propõe para nós. Amém? Segundo tópico, a visão cristã do ser humano. Em primeiro lugar, criado à imagem de Deus. A dignidade humana é inegável porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Confere um valor intrínseco que não depende de sua conquista nem habilidades. No entanto, essa imagem foi manchada pela queda. O pecado induzia uma ruptura na relação com o homem com Deus, consigo mesmo e com o próximo. O humanismo, e eu marquei essa frase aí, ignora esse problema fundamental, acreditando que a humanidade pode se aperfeiçoar moralmente sem intervenção divina.
Mas a Bíblia declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa condição caída exige redenção e não apenas reforma comportamental. Verdade. Verdade. Esse movimento aí, eles vamos agir diferente, vamos só louvar, vamos adoração. Onde você chega, canta para Jesus, canta que tá tudo certo, é de Deus. Não. Não é só de reforma comportamental. Sigamos. Por mais que a educação e a ética sejam importantes, não tem poder de regenerar o coração humano. Tá aí, irmãos. Você ouviu da minha voz, você tá ouvindo de um servo de Deus. Graças a Deus que ainda tem servo de Deus falando essa verdade. Escute, por favor, dá glória a Deus. Não desliga deste vídeo e diz é fanática. Não, faça isso não. Não faça essa loucura, eu desafio você. Porque eu sei que muitos já estão atrás deste movimento. E hoje eu quero abrir os seus olhos, em nome de Jesus, para que você veja que isto é o humanismo engendrado por Satanás. Sim? Fanática. Falou de Satanás, é fanática. Então você acabou de chamar de Jesus de fanático. E toda essa revelação aqui. Ok? Eu te desafio em nome de Jesus a escutar, a ouvir a verdade, ainda dar lugar à verdade. Eu sei que nós caminhamos longe, irmãos, e há muito convencimento, muita lógica, muito sentimento, muita coisa. Nós já estamos tão como igreja, de maneira geral, claro que aqui há pessoas de diferentes posições espirituais que estão me ouvindo. Mas como igreja, de maneira geral, nós já permeamos tanto com o humanismo que agora uma palavra como essa dói e nos causa perturbação, inclusive. Então, a educação, por mais importante, não tem poder de regenerar o coração humano. Somente o Espírito Santo pode operar essa transformação, palavra-chave. Se não houve transformação, não houve operação do Evangelho de Cristo Jesus. Por meio do novo nascimento, é isso aí. Portanto, a visão bíblica é equilibrada, reconhece o valor do ser humano, mas também sua profunda necessidade de salvação. O cristão deve amar ao próximo, mas apontando sempre ao único que pode restaurar completamente o homem, Jesus Cristo. Não só isso. Nós não reconhecemos só o valor do ser humano. Nós reconhecemos que Deus amou e amou a cada ser humano para a salvação. Tanto Deus é que entende melhor do que ninguém o que o pecado significa. O que o pecado provocou na sua justiça para que o ser humano fosse condenado à eternidade. Mas ao mesmo tempo ele pagou o preço enviando a Jesus para morrer numa cruz, crucificado, para pagar o preço que nem eu nem você poderíamos pagar. Este é o amor de Deus para com o ser humano. E a graça de Deus continua clamando. Este é o amor de Deus. É para além de reconhecer o valor do ser humano. Porque nós reconhecemos o valor intelectual enquanto tem vida. Deus ama alguém que está literalmente morrendo numa rua. E não é um negócio social, coitadinho. Vamos lutar por justiça social. Não. Ele ama a alma daquela pessoa, ele quer salvar aquela pessoa. Ele quer tê-lo no céu. Mas ele estabeleceu em sua justiça isso que nós somos livres para escolher e deu à igreja o chamado de que nós vamos a essa pessoa e anunciemos o evangelho tal como ele é, para que, se esta pessoa quiser, alcance de Deus a salvação. A dependência de Deus, a razão humana tem seu lugar, pois recebemos de Deus a capacidade de pensar e refletir. Todavia, nossa mente é limitada. Paulo escreveu que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Isso nos lembra de que todo entendimento verdadeiro começa com o temor do Senhor. Jesus é a sabedoria de Deus encarnada e fora dele a humanidade perece em trevas. Importante isso aí, o lugar espiritual da humanidade, né? Ter dependência de Deus não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria, porque quem se apoia em sua própria razão inevitavelmente tropeçará. Tá aí. A pregação de hoje não é mais dependência de Deus, é olhar para nós, porque isso é força, você vai ser forte, você vai se levantar, você vai vencer isso daí. Tá vendo aí, irmãos? Tá vendo aí como é que é? O que nós escutamos e aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É por isso que como igreja precisamos ensinar e viver essa dependência do Senhor. Você está pronto para fazer isso, professor? Qual é a saída? Qual o problema? Vem um problema. Alguém tal. O que eu posso fazer? Ao invés de usar o nosso conhecimento psicológico, por mais bem intencionado que seja, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos clamar ao Senhor. Aí alguém diz, me veio aqui em mente agora, mas tem a nossa parte a fazer. É verdade. Tem a nossa parte a fazer. E qual é a nossa parte a fazer? Nós não temos feito? Eu desafio agora a cada um de nós.
Nós falamos isso? Eu falo isso. E eu não estou tirando de tudo que haja uma parte do ser humano em que, em alguns momentos, é o que é certo fazer biblicamente, inclusive. Mas eu pergunto, a que nós chegamos até hoje fazendo a nossa parte? Porque, lembrando que o pastor colocou aqui, muitas vezes fazendo a nossa parte, nós estamos marginalizando a Deus. E hoje nós vivemos numa igreja que perdeu a fé. No mundo que prega autonomia, o povo de Deus deve mostrar que a vida plena é fruto da total entrega a Deus e confiança constante na sua direção. Chamado ao serviço, eu não vou ler todo o tópico, eu sublinhei uma das frases que diz que a verdadeira realização está em servir. Eu até coloquei aqui, causa maior. Quando nós temos uma causa maior para viver por ela. E muitos encontram isso na política, muitos encontram isso em algumas ideologias, na sua religião. Dá sentido à nossa vida. O homem tem essa necessidade de uma causa maior. Alguns cuja causa maior era ganhar finanças, quando chegam a um lugar, falta-lhe algo, né? Porque é importante nós temos, há algo, há uma sede humana, há um vazio humano que procura por esta realidade, que deixa de fora estas palavras que olham para dentro da parte humana, deixa isso e vai para Deus. Nós encontramos esta causa maior. Eu tenho uma causa para viver até o último dia da minha vida que eu respirar aqui. E eu estou satisfeita com Cristo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Antes de nós passarmos ao terceiro tópico da leitura aí, nós vamos aos versículos bíblicos. O cristianismo bíblico e o humanismo, nosso tópico. Em primeiro lugar, o pecado é o grande problema. Jesus é a única solução e a salvação é a única esperança. Pronto. Ninguém quer escutar isso. Porque diz a psicologia, principalmente a psicologia que trata de seduzir as pessoas, e eu estou falando isso, é uma psicologia aplicada. Existe conhecimento, há classes sobre isso, para as pessoas que querem, por exemplo, vender e etc. E outros ganhos humanos, não é? Que chama-se a psicologia da sedução, né? Então, essa psicologia chama-nos a atenção que o homem gosta de coisas novas. Quando você falar alguma coisa que é novidade, as pessoas tomam atenção e aquilo fixa. E é por isso que o que nos chama a atenção no YouTube são as coisas que eu digo, você não sabe disso, essa bomba, essa pessoa fez isso e fez aquilo. A curiosidade junto com coisas novas, a gente fica louco, imagina, não consegue passar, tem que ouvir, tem que ver, etc. O diabo sabe disso, ok? Mas eu quero assegurar-nos, em nome de Jesus, e eu peço ajuda espiritual a mim e a você, do Espírito Santo de Deus, porque eu clamo a Ele, aleluia, que nos ajude a ler, ouvir e voltar às mesmas coisas que Paulo diz, são segurança para vós. Isso aqui é o que nós falamos aqui agora. O pecado é o grande problema. Não posso dizer outra coisa, não tem outra coisa. Há um monte de invenção nova. Mas a Bíblia diz que o problema é o pecado. Isaías 59:2 diz, mas as vossas iniquidades é quem fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e são os vossos pecados que encobrem o seu rosto de vós para que não nos ouça. O versículo anterior fala que o ouvir de Deus não está gravado, ou seja, Deus consegue ouvir, mas os pecados, está escrito aí, o segundo versículo explica, mas os vossos pecados encobrem o rosto dele. Há uma justiça eterna, há uma realidade espiritual que nós não enxergamos e muitos pregadores não querem trazer à tona, mas o problema é o pecado. É o pecado quando nós estamos no mundo e é o pecado dentro da igreja. Acabou. Separa o homem de Deus. Romanos 3:23, o pastor já leu. Diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus é a única solução. Continuando aí no capítulo 3:23, agora vamos ler do 24 ao 26. Este mesmo texto aí. Todos pecaram, né? Destituídos estão. Olha o versículo 24 em diante. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Justificados é feitos justos. Feito justo, ou seja, perdoados seus pecados. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Está aí a solução, Cristo Jesus. O qual Deus propôs para propiciação pela fé, ou seja, pela fé ele pagou o preço no seu sangue. Então o preço do nosso pecado foi pago pelo sangue de Jesus, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então Deus foi paciente porque ele podia ter julgado e dado juízo ao pecado na hora, fulminado. Mas na paciência de Deus ele esperou e o sangue de Jesus pagou o preço para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que a gente entenda a justiça de Deus, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então a única solução para o pecado é Jesus. Efésios 2,
4 a 10, a gente leu 2 e 3 lá no primeiro tópico, falando da moral e da ética humana. Agora leímos do 4 em diante, que diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Lá falava dos nossos problemas, do que nós temos no coração. Mas Deus, que tem muita misericórdia, pelo seu muito amor, este é o amor bíblico que nos amou, estando nós mortos, separados em nossas ofensas, nos pecados, ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, houve uma mudança de lugar espiritual. Nós chamamos atenção para você no tópico passado, que o problema de fora, as palavras e etc. que vem, está tudo ligado a uma realidade espiritual. E agora a mesma coisa, o que Deus fez primeiramente para aquele que crê, para aquele que aceita, para aquele que entra dentro deste pacto em Jesus Cristo, é mudar espiritualmente esta realidade. Para nos mostrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em quem? Em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dádiva de Deus, e não vem das nossas obras, não vem de olhar para dentro, não vem de fazer nada para Deus, vem da fé para que ninguém se glorie, não pode haver glória do homem. Versículo 10, porque somos feituras suas, criados em Jesus Cristo, olha aí, quando nós nascemos de novo, nós somos nova criatura em Cristo Jesus para as boas obras, criados para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Deus faz com que o novo nascido caminhe em boas obras. Então, nós queremos um mundo melhor? Pregue o evangelho. Porque aquele que é verdadeiramente nascido de novo, o caminho dele vai ser de boas obras. Porque ele preparou este caminho para ser assim. Agora, você vai dizer comigo, dizer, irmã, pelo amor de Deus, eu sei que é verdade isso. Mas e o que a gente acontece quando as boas obras não estão nem na igreja? Nós precisamos pregar o evangelho para a igreja. Nós precisamos pregar o evangelho na igreja. Porque há muita gente que não se converteu. E já temos muitos desviados dentro da igreja. Nós precisamos, o evangelho é a única saída. E o evangelho diz, arrependa-se. 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 Porque o poder espiritual do arrependimento e do perdão é que põe de volta a gente nesse trilho, neste caminho chamado caminho apertado. Lembra dele? A gente estava andando ele. E ele é um caminho de boas obras. Por causa da essência que está em nós, que é espiritual do Espírito Santo de Deus. Mas nós somos livres para permanecer ou para parar no caminho, ou para sair, ou para olhar lá fora e dizer, olha, estão dizendo que é de Jesus lá, é um caminho mais largo, mas tem placa de Jesus, estão dizendo que é o reino de Deus, vão construir o reino de Deus nesse mundo, aleluia, e tem teólogos e doutores, nós já lemos disso, cheio de doutores e teólogos, e pai, o americano tá aí, aquele veio da Europa para o descender, tá aí, irmãos. Que o sangue de Jesus nos cubra. Jesus é a única solução. Aleluia. A salvação é a única esperança. Por que salvação? Mateus 25:46 disse Jesus. Irão estes para o tormento eterno. Chama-se inferno na Bíblia. Mas os justos para a vida eterna chama-se céu. João 17:3. E a vida eterna, disse João, é esta. Que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quer vida eterna, tem que ser por Jesus. Não começa a evangelização, não chama para grupo e tal de vamos para Deus e fala do que o Espírito Santo vai fazer em você e olha para dentro e a transformação. Não se pode começar sem Jesus, irmãos. Ei, é uma porta e é um caminho. Aleluia. E a vida eterna, o caminho da vida eterna que Jesus apresentou é essa. E agora João fala essa. Conhecer a Deus como o único e verdadeiro Deus e a Jesus, que é a porta deste caminho. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 5 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Para quê? Para uma viva esperança. Tá aí, a salvação é a única esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada onde, irmãos? Porque tem teólogo dizendo que a herança está guardada na terra, pois a minha Bíblia diz que a herança está guardada nos céus, para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, alcançando o fim da vossa fé,
a salvação da alma. Então, a salvação em Cristo Jesus, esta palavra que nós já temos dificuldade de falar, eu pergunto, quantos destes programas estão chamando a salvação? Porque quem precisa ser salvo está com um problema muito sério. E nós já não queremos pregar salvação, mas é a única esperança. Consequências do humanismo é o último tópico. Eu não vou ler muito aqui do material por questão do nosso tempo. Eu penso que nós nos adiantamos já bastante aí. Mas leia, por favor, a revista onde diz vazio de sentido, relativismo moral e a igreja em missão. Eu vou terminar somente com alguns textos bíblicos aqui do nosso roteiro. O pastor que eu vou ler a última frase que eu aqui da minha igreja em missão, o evangelho é a resposta dos dilemas do coração humano. E a igreja é quem carrega essa mensagem. Esta é a palavra que nós já deixamos para nós no último tópico. Consequências do humanismo. Posso dizer uma verdade? Não estou dizendo do consequência no mundo. Consequências do humanismo, tanto no mundo, mas principalmente na igreja. Segue o vazio no interior. Tá aí, por que nós não curamos a nossa alma nunca? Tem pastor que prega, tem livros, irmãos, são 4, 5 décadas que tem umas reveladoras por aí, que veio até inclusive aqui dos Estados Unidos, aí tem outras novas do Brasil também, em toda a parte do mundo, África e etc, etc. Cura da alma, cura da alma, cura da alma! Tanto simpósio de cura da alma! E as almas continuam precisando de cura. E não é alma nova, não. Segue o vazio interior, consequência do humanismo na igreja. Segue a maldade no mundo. Segue a distância de Deus. Salmo 51, 11 e 12, segue o vazio interior. Isso é Davi depois que pecou. Dentro do contexto de Deus. Versículo 11, ele diz, não me lances fora. Ele está orando da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o Espírito voluntário. O que eu quero dizer com isso? É que na hora que ele pecou e ele estava distanciado de Deus, o Espírito, ele sentiu essa distância, que ele clamou ao Senhor. Ele diz, não tira de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo na vida do crente é vida, é alegria, é tudo para o crente. Ele não vem para a igreja só para ouvir uma nova, como você vai a um vídeo do YouTube para aprender algo novo no sentido de uma revelação de como solucionar os problemas da sua vida. Ele vai adorar a Deus e ouvir Deus falar com ele. E se Deus decidir nesta pregação falar sobre as grandezas de Deus, sobre aquilo que Deus prepara, ou sobre aquilo que Deus quer, o crente que tem o Espírito Santo se alegra. Agora, o crente humanista diz, abstração teológica. Nosso pastor agora pronto. Tá vendo aí, irmãos? Que Deus nos ajude, porque quando ele pecou e ele sentiu falta desta vida, escute, por favor. Alguns de nós fomos devagarzinho sendo enganados pelo humanismo na igreja. E esfriamos na fé. Muitos de nós, às vezes, nos perguntam, já não estamos mais nem clamando, mas nós nos perguntamos, onde está o fervor que eu tinha quando eu era nova convertida, quando eu abracei a fé? Alguns anos atrás, como eu buscava, como eu queria, como eu tinha este fogo, esta vida, e agora parece que tudo esfriou. Você se alegra, você canta lá, com o olho fechado, levanta a mão, o que quer que seja, mas não tem vida. Não tem vida. Segue o vazio interior. O problema é o pecado. E o humanismo que nós abraçamos é pecado contra Deus. Qualquer outro Deus, seja ele o homem, nós temos colocado a nós mesmos como deuses da nossa vida. E nós queremos que este Deus, que nós não dizemos que ele não existe, sirva a este homem. Foi o que Paulo disse em Romanos. Está errada a ordem, está errada a ordem, está errada a ordem. Deus não operará desta maneira. Mas o poder de Deus ainda está disponível, e Davi sabia. E ele disse, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, torna a dar-me. E se eu pudesse aconselhar a você, como eu aconselho a minha própria alma, Manuela, porque eu já passei por estes momentos de frieza. Eu já passei, eu estou falando com você por experiência própria. E foi clamando a Deus. Foi chorando diante de Deus. Ai, não se chora mais na igreja. Que Deus nos guarde. Pentecostalismo não deve ser um movimento. O pentecostalismo bíblico é o projeto de Deus para a igreja.
Tudo que vira movimento, cai, dente de ouro, isso aqui tudo é movimento. É movimento. Isso não é o pentecostalismo bíblico. Isso não pode ser eu e você em nome de Jesus. Levantemo-nos pela verdade. Voltemos a estudar e aprender a verdade e a viver a verdade. Tem uma coisa, quando o nosso compromisso se voltar com Deus, Deus se voltará para nós porque é o que Ele promete na sua palavra. E eu e você vamos encontrar como Davi, de novo, a alegria da nossa salvação. O fogo queimando no nosso coração. E seremos usados por Deus, sim, agora no lugar certo. Isto é palavra profética. Palavra profética é o que Deus determinou para ser. E nós cumprimos, aí Ele cumpre. Ele disse e Ele fará. Glória seja dada ao nome de Jesus. Um texto de Atos 17, pregação de Paulo, como eu disse lá em Atenas, versículo 22 em diante, diz: estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Ou seja, vocês são religiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vocês honram, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. E é Senhor do céu e da terra, não habita. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá vida a todos, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração de homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos que já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Para que buscassem, eu quero enfatizar neste daí, Deus fez o homem com o propósito de que buscassem ao Senhor. Deus criou as coisas para que busquem ao Senhor. Até este religiosismo que nós temos, essa necessidade interior, este vazio interior, é para que nós buscássemos ao Senhor, se porventura tateando-os pudesse achar, ainda que Ele não está longe de cada um de vós. Meu Deus, o problema não é ver isso no mundo. É ver isso na igreja, uma igreja cega que está tateando porque não conhece mais a verdade. Eu quero sentir um tremelique. Eu caí, fiquei estatalada. Irmãos, estamos tateando quando nós temos nas nossas mãos a revelação da verdade. Somos chamados a viver esta graça. Mas Paulo termina esta pregação dizendo: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que o quê, irmãos? Que se arrependam. Escute, por favor, nós precisamos nos arrepender. Eu sou crente, eu sei, mas você já concluiu comigo nesta aula. Nós estamos num caminho humanista. Nós estamos adorando a nós mesmos, nós estamos atrás da arte, da isso e daquilo humano, da política e etc, que estamos colocando tudo dentro da igreja do Senhor Jesus. E eu quero lembrar a você que em Ezequiel, quando o homem religioso, que era o povo de Deus da época, os sacerdotes e os maiorais que estavam dentro do templo, levaram toda esta podridão para dentro da casa de Deus, Ezequiel viu, porque Deus o fez ver a glória do Senhor primeiro subindo, depois saindo até um lado do templo e depois deixando, aleluia. Quando Deus sai, o vazio continua, o culto continua, a cantoria continua, a pregação continua, as reuniões continuam e até se aumenta, principalmente as sociais, os encontrões, os cultos de louvor, a oração que é mais cantada do que orada, tudo continua, mas o vazio continua, porque a glória do Senhor se foi. A glória do Senhor não está em cair, irmãos. A glória do Senhor não está em cair para trás, irmão. A glória do Senhor não está em transe espiritual, porque isso é transe, não é de Deus. Isso é manipulação, como diz bem o pastor Osiel, hipnotismo sendo usado dentro da igreja do Senhor Jesus. É o mesmo nível de abominação que o Senhor revelou a Ezequiel que existia. O mesmo, ele é o mesmo. A glória do Senhor não comunga. Deus não tem compromisso com o nome de denominação. Deus não tem compromisso com nada, irmãos. Com homem nenhum, irmãos. Tem não. Nem conosco. A Bíblia nos ensina, ele tem compromisso com aqueles que dependem dele, com aqueles que temem a ele, com aqueles que são dele verdadeiramente e que não abominaram e levantaram para si outros deuses, a começar de nós mesmos. Segue o vazio interior.
E Deus agora, não tendo em conta os tempos da nossa ignorância, inclusive, levados por estes doutores que hoje se levantam, se nós nos arrependermos. Eu quero dizer para você ainda que um dia eu tive que me arrepender. Eu acho que eu já contei isso recentemente. Eu comecei a mudar a minha pregação porque eu entendi que aquilo incomodava muito. E eu não queria ser vista, esse é o ponto. Eu não queria ser vista. E eu mudei. Mas diante do meu Deus, eu tive que me arrepender. Porque se eu não me arrependesse, a glória, se foi. Eu podia saber falar bem ainda. Eu podia ter uma retórica maravilhosa. Talvez eu podia ter mais oportunidades. Mas a glória de Deus se foi. Segue a maldade no mundo. Marcos 7, 20 a 23, é Jesus quem diz isso aí. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Tá aí. Porque do interior do coração dos homens saem maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, versículo 22, furtos, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem, é Jesus explicando. Então vai seguir. Se não houver um processo redentivo, se não houver uma operação espiritual e o Espírito de Deus habitar lá, não é operar sobre você, usar você para as montanhas da sociedade. Não, esqueça, irmão. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, não. Tem não. Agora aquele que transforma o homem de dentro para fora. O Evangelho transformador é aquele que pode solucionar isso que Jesus disse, que está dentro do homem. Tito capítulo 3, versículo 3 a 5. Porque também nós éramos no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, seguindo a várias concupiscências e deleites, nossos desejos, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, pela renovação do seu Espírito Santo. Então é isso aí. Não foi por aquilo que a gente fez, não foi porque agora a gente pertence a este movimento, não foi porque agora eu botei o meu nome naquele que vai fazer isso ou aquilo, não foi por obra nenhuma, mas foi pelo poder de Deus, inclusive agora nesta operação do Espírito Santo em nós, que vai transformar, porque nós antigamente éramos desse jeito e alguns de nós estamos vendo este homem antigo voltar. Não é que você ainda está fora, você ainda não está fora do pacto de Deus, mas nós estamos chamando, biblicamente, eu vou te explicar o que está acontecendo. O homem espiritual é aquele que se alimenta das coisas espirituais, o crente espiritual, e o crente carnal. Existe na Bíblia o conceito de crente carnal. Agora, o problema de ser crente carnal, você vai dizer, irmão, ainda sou crente? Tem. Se você ainda sente desejo de se arrepender, de se acertar com o Senhor, você é crente. Você é crente. Dá glória a Deus, aleluia. Você é crente. Aleluia. Eu não quero saber como você está nessa hora que você acredita ou deixa de acreditar, como você se mudou, porque eu, volto a dizer, eu tenho experiência com isso. Tá? Isso não tem problema. O problema do crente carnal é que ele está caminhando para um caminho largo. E ele vai acabar lá sem nem perceber. E o caminho largo não leva à vida eterna. O caminho largo não leva à vida eterna. Você ainda crê em Deus, você ainda tem o Espírito Santo de Deus, a prova do filho pródigo é o exemplo clássico para nós disso, tá? Mas assim como Paulo chamou aqueles homens que não conheciam a Deus, o filho pródigo foi pelo Espírito Santo de Deus dizendo, arrependa-te e volte para a casa do Pai. Ele voltou em toda a humildade. É necessário o arrependimento. Segue a maldade no mundo e no nosso coração, segue a distância de Deus. João capítulo 15, versículo 19. Então, a consequência do humanismo na igreja e no mundo. O vazio interior segue, a maldade do coração segue e a distância de Deus. Como eu disse, a glória de Deus não está, a presença de Deus não está onde é o pecado. João capítulo 15, versículo 19 diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. E nós estamos agora levando a cosmovisão cristã para o mundo. Nós somos parte da cultura, porque não tem problema na cultura do mundo. Eu estou falando, irmãos, palavras de teólogos, de livros que nós lemos no nosso meio, e alguns que até autores nossos já estão escrevendo. Por quê? Porque entenderam, acharam que há muita verdade nisso e estão passando adiante. O humanismo, que não é o Evangelho de Cristo,
está bem entrado na igreja. Não está entrando na igreja, está bem enraizado na igreja. Nós precisamos nos arrepender e voltar ao primeiro amor, ao evangelho de Cristo Jesus. João capítulo 17, versículo 14. É Jesus orando ao Pai aí. Era Jesus e agora é Jesus de novo. Olha Jesus falando com Deus. Eu dei a eles, a quem é a igreja verdadeira, a tua palavra. Eu dei a igreja aos santos, que são chamados de todo nome, legalista, quadrado, redondo, o que for. Eu dei-lhes a tua palavra, Pai. E o mundo os odiou. E eu pergunto, e de onde vem o ódio desses outros irmãos que supostamente não estão no mundo? Que odeia alguém que a única coisa que faz é dizer, mas a palavra de Deus diz que eu tenho que ser assim, que eu devo obedecer assim, que eu tenho que andar assim. Essa sou eu. Eu não falo chorando. Mas a palavra de Deus me diz que eu tenho que crer neste evangelho e fazer assim, e obedecer assim, e ser assim. E eu já algumas vezes me rebelei, tentei escapar para lá, mas eu sou crente. Jesus me ajudou a voltar. Dei-lhes a tua palavra, disse Jesus, e o mundo os odiou, porque não são do mundo assim como eu não sou do mundo. E eu pergunto a estes que se dizem irmãos, por que nos odeiam? A gente não está xingando ninguém. A gente não está perseguindo ninguém. A única coisa que a gente está pegando a bandeira da verdade de Deus, que é a única coisa que nos salvou, que fez a diferença na nossa vida, estamos dizendo essa é a verdade. Não existe outra, essa aqui é a verdade, não existe outra. Só isso. Eles podem acreditar se quiser, eles podem ter o evangelho que quiser, eles podem ter os doutores que quiserem, de passagem eles têm. Mas Jesus nos disse a verdade, escute, por favor. Se alguém te odeia e te persegue pelo mal que você fez, tem texto bíblico que diz isso. Aí é outra coisa. Mas se alguém te persegue e te odeia porque você ama a verdade de Deus, porque você usa uma roupa decente, porque você respeita as autoridades, porque você não é de um partido político disso e daquilo, porque você diz que a sua esperança é o céu, se alguém te odeia por isso, o espírito deles é o do mundo. Está aí. Será que eu posso entender isso da palavra de Jesus? Claramente. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. Terminando com o texto de Apocalipse 9, meio da grande tribulação, a igreja já foi arrebatada, ela não está aí. Capítulo 9, versículo 20 e 21, para que nós entendamos o coração de Deus e a distância de Deus. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, ou seja, no meio de várias pragas de Deus sobre a humanidade, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata. Ou seja, lá, sabendo que Deus estava mandando, eles agarraram-se ainda com seus ídolos, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Então tá aí, essa religião idólatra de estátuas vai estar na grande tribulação, diz a palavra de Deus. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Ou seja, todo o mal que Jesus tinha falado que está no coração do homem, que nós, seres humanos em pecado, vivemos e temos no coração, a Bíblia diz que nem vendo e vivendo toda a praga de Deus sobre a humanidade neste tempo, não se arrependeram. A consequência do humanismo é um coração endurecido, separado de Deus. Em nome de Jesus, eu só posso orar que você, como professor, seja usado por Deus. Eu só posso orar pela minha e a sua vida como servo de Deus, para que esta semente, este endurecimento do humanismo que está enraizado já nas nossas igrejas, não corrompa o nosso coração. E se nós, de alguma maneira, já estamos seduzidos ou sentimos que, olha, irmã, não tudo, alguma coisa, eu dou glória a Deus, mas realmente algumas coisas que você está falando é por toda parte, né, irmã? Então se arrependa, volte para Deus e peça ajuda em nome de Jesus, peça discernimento espiritual e Ele vai te dar, e Ele vai te usar, porque nós precisamos de mais vozes destes, cuja única verdade é aquela que libertou a nossa própria alma. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.